Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou fazendo um vídeo hoje menor do que o normal, mais improvisado, tá? Só para falar de um assunto que pipocou na última semana e hoje teve a confirmação por parte de jornalistas importantes do meio esportivo, que não é minha área, eu sou apenas um curioso, né, e gosto de futebol, sobre a compra por parte do Fundo Soberano da Arábia Saudita, podemos chamar assim, né, o fundo de investimentos do governo saudita, dinheiro do petróleo, em grande parte, nós sabemos, que comprou o Newcastle, clube da Premier League, um dos clubes mais tradicionais da Inglaterra. E no caso, antes de especificamente citar as cifras que são, né, volumosas desse negócio, só um pouquinho do que é a Arábia Saudita e principalmente o foco é o seu líder, né? O Mohammed bin Salman, MBS, a sigla vulgo para ele. MBS é o príncipe herdeiro saudita que assumiu em 2017. Ele hoje, 2020, entre 2019 e 2020, desde 2018 na verdade, começou a querer aparecer para o mundo de uma forma um pouco mais liberal, uma forma um pouco mais progressista, reformista, nos padrões sauditas, obviamente. Ele tem um histórico, digamos que perigoso e nada orgulhoso para quem gosta de democracia, de perseguição, né, a dissidentes, basicamente perseguir quem está fora do país, quem ele acha que é a mão de obra ou estudantes que estão fora do país são essenciais para a Arábia Saudita, ele chega a perseguir as famílias na Arábia Saudita para pressionar o retorno desses que estão fora. E quando do retorno desses que estão fora, para que eles não voltem para o país onde estavam estudando ou trabalhando, seja nos Estados Unidos ou na Europa, ou algum outro país do mundo, chega a perseguir até aprender, condenar essas pessoas internamente. Tudo para sufocar qualquer desejo das pessoas saírem do país. Tem dois casos famosos, né, que envolvem e deixaram o Mohammed bin Salman e a Arábia Saudita famosas no mundo recentemente. O primeiro desses casos é do jornalista saudita que estava na Turquia, o Jamal Khashoggi. Ele foi chamado à embaixada saudita em Istambul, na Turquia, e de lá nunca mais saiu. Os seus restos mortais, inclusive, também nunca foram expostos, nunca foram devolvidos à família. Né? No início, as acusações eram: ele foi torturado, morto, esquartejado dentro da própria embaixada saudita em Istambul. Recentemente, isso era basicamente sabido no mundo da geopolítica internacional. Recentemente, o governo saudita, por meio do Mohammed bin Salman, assumiu que era responsabilidade do governo saudita a morte dele, do jornalista, que era colunista do Washington Post e muito crítico, dissidente, tá, do regime saudita. Era a responsabilidade do governo saudita a morte dele ali dentro. Detalhe, em nenhum momento Mohammed bin Salman chamou para ele especificamente a ordem da tortura, assassinato, esquartejamento do jornalista. Outro caso que ficou famoso por meio do Mohammed bin Salman foi que uma ativista por direitos das mulheres, direitos humanos, especificamente das mulheres da Arábia Saudita, principalmente no caso de direito das mulheres em dirigir, que até pouco tempo era proibido, o irmão dela fez um blog, também no ar meio dissidente do governo, crítico ao governo. E esse blog criticava duramente Mohammed bin Salman e a ditadura saudita. Esse irmão dessa ativista, pelo blog, o blog foi considerado subversivo, foi condenado a 10 anos de prisão por um blog e a 100 chibatadas. Detalhe, as chibatadas, digamos que, sei não, 1000 chibatadas. Coisas que parece medieval, né? Ou na época da escravidão, não. Ainda a Arábia Saudita condena por chibatadas, certo? Outras coisas mais. O governo exige que as mulheres usem aquela túnica, na verdade uma vestimenta toda preta, apenas com os olhos de fora, cobrindo, na verdade os olhos e o nariz, cobrindo inclusive a boca. Recentemente, por mais que as mulheres sauditas sejam obrigadas, as mulheres estrangeiras, turistas, por exemplo, jornalistas que estejam, pelo menos provisoriamente, na Arábia Saudita, foram liberadas do uso desse tipo de vestimenta.
mas mesmo assim a maioria segue usando, obviamente, porque tem medo da repressão e até dos casos de violência nas ruas contra as mulheres. Falando no caso das mulheres, a Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, o país é acusado de promover um verdadeiro, que nós chamamos, apartheid, né, contra as mulheres. Referência ao apartheid na África do Sul, na segunda metade do século XX, da segregação racial brancos e negros. Basicamente, a analogia é porque as mulheres na Arábia Saudita são cidadãs de segunda classe, assim como eram os negros na África do Sul na segunda metade do século XX. Tipo segregação, desenvolvimento separado. Tá? E por que disso? Além da questão da vestimenta, que eu disse, existe ainda uma tendência a se respeitar uma espécie de guardiões das mulheres, que vai ser alguém da família, um homem da família, seja o avô, o pai, o irmão mais velho. Dentro da hierarquia, quem tiver na família deve autorizar a mulher, até hoje, a tirar passaporte, a tirar habilitação. Foi uma das reformas, tentando ser progressista, que ele fez, foi permitir que as mulheres dirigissem. Até 2017 para 2018, as mulheres não podiam nem dirigir na Arábia Saudita. Tá? Então, as mulheres para tirar passaporte, para viajar para fora do país, para frequentar espaços públicos, para tirar habilitação, têm que pedir autorização para os maridos. Tá? Algumas outras modernizações mais recentes, que dão mais liberdade às mulheres, por exemplo, as mulheres podem agora frequentar estádios de futebol, tá? Acompanhadas, seguramente, de homens. Podem frequentar cinemas com filmes comerciais, shows em espaços públicos, o que também não era permitido. Tá? Bom, agora, especificamente, que era o intuito do vídeo, né, a chamada dele, a compra por parte do Mohammed bin Salman, ele é o administrador, que nós chamamos de o fundo de investimento público saudita. Aquilo que nos Emirados Árabes, no Catar, se chama de fundo soberano. Tá? Aqui no Brasil seria uma espécie de tesouro nacional. Tá? A reserva, obviamente, a Arábia Saudita é o país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Boa parte desse dinheiro é petróleo. Logo, esse fundo comprou, no meio da pandemia, quando vários clubes europeus de várias partes do mundo apresentam a tendência de cortar gastos e cortar investimentos até reduzir salários de estrelas, vem o Mohammed bin Salman e compra por 300 milhões de libras, tá? O Newcastle United, time muito tradicional, foi algumas vezes campeão inglês, campeão da Copa da Inglaterra, faz tempo que não ganha um título de expressão, foi até rebaixado nos últimos 10, 12 anos, 2 vezes, tá? Nas mãos, inclusive, do atual proprietário que se acabou de vender para o Mohammed bin Salman, mas é um tradicional. 300 milhões de libras, só para a gente ter ideia, a cotação de hoje dá quase 2 bilhões de reais, tá? As notícias contam que talvez seja para a torcida não protestar tanto por o time estar sendo vendido por um dinheiro tão complicado como é o dinheiro saudita, que vem do petróleo, mas de uma ditadura, como a gente acabou de falar, de um regime tão repressor, prometem no mínimo 200 milhões de libras de início, talvez para a próxima temporada, seria 2021, que a gente não sabe quando vai começar, porque a temporada 19-20 nem terminou ainda na Europa, está tudo paralisado, só em contratações 200 milhões de libras, que dá quase 1 bilhão de reais, tá? Até um pouco mais. Você fala assim, nossa, 1 bilhão de reais para comprar jogador, é muita coisa. Depende. Se você considerar que 200 milhões de libras para comprar jogadores na Premier League, que tem preços para bons jogadores bem inflacionados, você vai considerar que um goleiro do porte do Alisson custa mais de 50 milhões de libras, um zagueiro do porte do Van Dijk, né, ambos do Liverpool, custa também mais que 50 milhões de libras. Então, você pode comprar no máximo 4 jogadores, né, 3 jogadores desse porte que o Liverpool tem meia dúzia, né, que o Manchester City tem meia dúzia, que o United tem meia dúzia. Então, talvez não seja um dinheiro muito grande para disputar já o título de Premier League de início, mesmo porque esse montante de dinheiro não é garantia de sucesso. Em vários casos no mundo que nunca foi.
tá? Mas há uma promessa, tornar o time forte, e aí vai ser mais um clube europeu, principalmente inglês, que vai ser utilizado de forma política, né? Você tem o fundo dos Emirados Árabes, dono do Manchester City. Você tem o fundo do Qatar, dono do PSG, o time do Neymar, ele pagou pelo Neymar. Esses clubes são utilizados de forma política pelos seus países, pelos seus Emirados, né, como eles são chamados. Não vai ser diferente para o Mohammed bin Salman. Ele tem transe ali entre digamos, a burocracia estatal, os grandes bilionários do mundo, né, a política do futebol. Tá? Tem imagens dele na abertura da Copa do Mundo, que foi na Rússia, entre Arábia Saudita e Rússia, o jogo de abertura. Tá lá o Gianni Infantino, presidente da FIFA, no meio, e tem o Mohammed bin Salman de um lado e o Vladimir Putin, presidente russo, do outro, em um caloroso aperto de mão. Foram países que tiveram relações agora não muito próximas diplomáticas, mas de respeito. Tinha um inimigo comum recentemente, o ISIS, o Estado Islâmico. O Putin querendo enfraquecer o Estado Islâmico para fortalecer o governo da Síria, né? O Assad, enquanto a Arábia Saudita queria enfraquecer, na verdade, o próprio Estado Islâmico. Não era interessante você ter um califado crescendo do outro lado do Golfo Pérsico, lá no Iraque e na Síria. A Arábia Saudita, das maiores reservas de petróleo do mundo, o maior parceiro econômico, né? E junto com Israel também o maior parceiro político dos Estados Unidos no mundo árabe muçulmano, no Oriente Médio como um todo, certo? Foi o primeiro país que o presidente Trump, né, em 2016, quando ele assume, né, quando ele basicamente adentra ao poder, é o primeiro país que ele visitou ao ser empossado presidente americano, dançando inclusive uma dança típica saudita ao lado do Mohammed bin Salman. Ok? Bom, era isso. Apenas uma curiosidade, ligando aí a geopolítica e o mundo do futebol. Eu não tinha falado de futebol nos primeiros vídeos, tinha citado brevemente no vídeo anterior, mas porque estava tudo parado, né? O assunto é basicamente coronavírus, deixando ele de lado hoje. Vem essa notícia sobre uma movimentação de milhões e milhões de libras, dólares, euros e mais de bilhão de reais. Tá certo? Bom, um abraço, valeu, até mais.